Semana passada eu fiz um vídeo sobre esse cara aqui, ó, o cartucho MSX Pico Plus, talvez o cartucho mais poderoso já lançado para MSX, e fiquei muito feliz que o vídeo está indo muito bem, gerou muito comentário, muita curiosidade e também muitas dúvidas sobre alguns aspectos que eu acabei não falando lá no outro vídeo. Então no vídeo de hoje eu decidi comentar um pouco sobre essas dúvidas e fazer mais alguns testes aqui do cartucho que eu não tive tempo de fazer lá no primeiro vídeo. E olha, já adianto para vocês que os resultados foram bem interessantes. E aí, ficou curioso? Vamos nessa comigo? Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel e você está no Terça Retrô. Então, antes da gente partir para os testes em loco, muitas dúvidas que aconteceram lá nos comentários foram a respeito do funcionamento do MSX. Se ele funcionava com o MSX brasileiro, só com o japonês, se o cartucho transformava o MSX1 em MSX2, se funcionava em MSX FPGAs. Então a gente vai começar tirando as dúvidas da melhor maneira possível, mostrando na prática. Então separei alguns computadores MSX aqui que eu tenho na coleção para a gente fazer esses testes. E o primeiro teste vai ser com o Expert Gradiente cinza, o nosso XP800 aqui no caso, que teve gente falando nos comentários que não funcionava no Expert cinza. Será, hein? Vou testar também no icônico MSX Hotbit branco da Sharp. Vou também testar no MSX Expert Plus, o preto, aquele famigerado modelo que tem vários problemas de compatibilidade aí com vários softwares. Vou testar também no MSX FPGA, construído aí no caso pelo Victor Trucco, mas existem vários aí no mercado, tem o do Cristiano também, mundo afora e no exterior também tem muita gente que faz esse tipo de computador, que é um MSX baseado em chip FPGA. Para quem não sabe, você pega um chip, o programador, e faz o chip funcionar como se ele fosse o hardware original. Então tenho esse SMX lindo aí do Victor Trucco, que é um MSX2 Plus. E aí na sequência a gente vai também fazer alguns testes, alguns jogos a mais, mostrando um pouquinho mais as funcionalidades, algumas coisas que eu não mostrei, pra gente deixar o conteúdo um pouquinho mais robusto, que eu vi que a galera gostou. Lembrando que eu não sou técnico, galera de MSX, eu não conheço as funcionalidades todas do cartucho, não vou entrar muito no ramo da parte de programação, que esse cartucho também, para quem gosta de programar com MSX, ele tem muitas funcionalidades legais, mas como eu não domino esse assunto, eu não vou entrar nesse mérito. Então a gente vai falar um pouquinho mais de jogos, algumas funcionalidades ali de música e outras cositas mais. Então, sem horas enrolações, bora lá para os testes. Então vamos lá, pessoal, estou aqui novamente com o nosso cartucho MSX Pico Plus do Jeroen Taverne, o holandês criador dessa versão, que foi licenciada pela Retrotech Store do Stefano Baldo. Eu queria só responder algumas perguntas que apareceram lá nos comentários do vídeo anterior, e uma delas foi a seguinte: se ele transformaria, por exemplo, um MSX1, aqui no caso um Expert, num MSX2, se era um cartucho de conversão do MSX1 para o MSX2. Falei, não, galera, isso não acontece, tá? Esse cartucho não faz isso, ele não é um cartucho que transforma o MSX1 em MSX2. Ele funciona tanto no MSX1 quanto no MSX2, 2+, respeitando as configurações, as funcionalidades de cada MSX, as imitações, as características de cada um. Então, por exemplo, para jogos, o MSX1 vai rodar só os jogos de MSX1 e MSX2, MSX2 e assim por diante. Então, esse cartucho não vai transformar seu MSX1, quem estava interessado, em MSX2. E também uma dúvida muito recorrente que apareceu nos comentários do primeiro vídeo foi com relação a que tipo de MSX funciona ou não. Funciona no MSX Expert, funciona no Hotbit, funciona no MSX FPGA, e por isso que eu queria trazer para vocês esses testes rápidos, mostrando para vocês cada um deles, um exemplo de cada um deles, para a gente ver se funciona o nosso cartucho do MSX Pico Plus. Eu já estou aqui, vocês já devem ter notado, eu estou com esse maravilhoso MSX Expert da Gradiente, o modelo preto, o modelo Plus, que é aquele famoso modelo controvertido, onde a Gradiente fez várias alterações, ela capou o hardware desse MSX aqui, fez algumas mudanças que o tornaram incompatível com muitos softwares, muitos jogos, muita gente ficou muito chateada lá na década de 80, mas o fato é que ele é lindo, ele é muito bonito, ele tá aqui na frente, e lá no site do Retrotech Store, nas características do produto que eu deixei, vou deixar novamente o link na descrição para vocês darem uma olhada, ele já fala lá que ele não funciona ou não funciona muito bem com o MSX Expert, esses modelos pretos, né? O Plus e o DD Plus, que tem o leitor de disquete de 3,5. Mas vamos testar aqui. Primeira coisa, eu vou ligar, ele já está ligado aqui na plaquinha de captura, eu vou ligar o MSX aqui, ó, tá vendo? Liguei, vai aparecer aqui na tela na frente, ó. Ele está funcionando, é só para mostrar para vocês que ele está
funcionando. Eu vou colocar aqui aplicações, vai sair preto e branco porque a captura que eu estou fazendo é em AV e não está funcionando, não pega a cor, e essa captura aqui para computadores, consoles nacionais. Mas tá aí, tá funcionando, uma musiquinha famosa. Quem tava com saudade da musiquinha do Expert, ó, quem nunca, né? Quem não teve Expert, como era o meu caso, escuta essa música, dá muita nostalgia. Mas tudo bem, tem muita nostalgia pra gente falar hoje ainda, ó. Eu vou desligar e vou colocar o cartucho. Vou colocar o cartucho aqui no slot 1, ó, bonitinho. Vamos lá, fazer o teste aqui, tá conectado. Vamos ligar, vamos ver o que vai acontecer. Ele até acendeu o LED aqui, ó. Acendeu de novo. Opa! Ele tá ligado aqui o cartucho, dá pra ver, acho que daí não dá pra ver, mas eu tô vendo que tem uma luzinha vermelha aqui, então ele lá dentro ele tá passando energia, enfim, ele tá funcionando, só que não funcionou. Vamos colocar no slot 2? Vamos ligar de novo, vai? Vamos ligar mais uma vez. O slot de cartucho está funcionando perfeitamente, tá? Eu já testei também esse slot para outros tipos de cartuchos, jogos. Olha, não tá lendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no slot 2 agora. Novamente ele piscou, ligou. Não funciona, pelo menos para mim o teste que eu fiz aqui, galera, não funcionou. Eu tenho também o DD Plus, mas eu não vou fazer esse teste. Eu acredito que vamos ter o mesmo resultado. Então o que eu posso dizer para vocês, funciona? Eu digo para vocês, o meu teste aqui, eu não me responsabilizo por outros testes por aí. O teste que eu fiz aqui, como vocês estão vendo, não funcionou no MSX Expert Gradiente Plus, e posso dizer também que o DD Plus, tá? Mas o que eu testei aqui foi o Plus e realmente este não funcionou. Mas agora vamos para o próximo computador. Vou fazer um corte aqui. Ah, pessoal, já estamos aqui de volta, agora já com a substituição feita. Dessa vez eu estou com o MSX Expert cinza. Esse aqui é o primeiro modelo 1.0, é o modelo XP800, o primeiro modelo que saiu. Da mesma forma, galera, eu vou pegar o nosso cartucho Pico, vou colocar aqui, vamos lá. Vamos ver, ó, no mesmo slotzinho 1. Entrou. Agora vamos ligar o MSX e vamos ver se vai rodar. Atenção. Tá pensando um pouquinho. Ah, galera, aí ó, funcionou. Interessante falar para vocês também que lá no outro vídeo teve comentário dizendo que não funcionava no Expert cinza. Eu estranhei porque lá no site diz que funciona na maioria dos MSX1. Ele só fez a ressalva, o Stefano, quem estava fazendo lá as informações do site, de que não tinha garantia de funcionamento no Expert Plus e no DD Plus, esse que eu testei agora. Mas no cinza não falava nada, eu imaginei que ele funcionaria e acho legal mostrar para vocês, porque tem muita gente que ainda tem esse computador, o MSX Expert cinza, né, que foi um dos primeiros modelos que saíram e tá funcionando. Hein? E eu vou testar um jogo aqui, galera, pra gente ver pelo menos, só pra gente ter certeza, um jogo de MSX1, mas vou colocar um jogo aí que tenha som melhorado. Vamos colocar Nemesis 2, que essa aqui é a versão que eu imagino que seja com som SCC. Vou colocar aqui, vamos ver se vai rodar, bonitinho, vamos lá, ó, rodou. Vamos ver como é que tá o som. Ó. Acho que o som tá SCC mesmo. Ah, acho que tá, né? Ó. Esse... Aí. Ó o som que toca, tá vendo? Então roda de boa, galera, no MSX Expert cinza, tá? Mas então tá bom, galera, eu vou desligar aqui, é só para mostrar para vocês, tirar essa dúvida da galera que no MSX Expert cinza também funcionou. Dando sequência então aos testes, pessoal, agora é a hora do nosso famoso, também icônico Hot Beat da Sharp. Eu tenho um modelo aqui também, branco, original, lindo também, maravilhoso, concorrente feroz do Expert da Gradiente lá na década de 80 aqui no Brasil, e muito querido por muita gente também na década de 80 conheceu a computação MSX através do Hot Beat. Não foi o meu caso, eu tive o Expert, mas tinha amigos que tinham o Hot Beat, então sempre tive muito contato, também tenho muito carinho por ele. Vou fazer o teste nele também para ver se o pico vai funcionar. Vamos ligar aqui, ó, slot 1. A gente já vai ver se vai funcionar o nosso Hot Beat da massa também. Vamos ver. Atenção, já acendeu a luzinha aqui do power. Opa! Ah, galera, também funcionou, a imagem tá lindona também. Então, galera, MSX Hot Beat, MSX1 nacional, também funcionou de boa. E eu também, para não ficarem bravos comigo que eu mostrei jogo no Expert, vou mostrar também aqui no Hot Beat. Dessa vez vou colocar um jogo aqui, Galaga, só para a gente ver que tá funcionando. Aí entra as opções para você poder mudar algumas configurações, tudo bonitinho, e o jogo rodando maravilhosamente bem.
Aí, opa, está alto, hein? Aí, galera. E aproveito para mostrar mais alguns joguinhos, né, pra gente matar a saudade, aquela nostalgia. Tem jogo Galaga aí no MSX, uma versão também muito boa, muito honesta, muito bem feitinha do MSX, o nosso Galaga. Então tá aí também, galera, para quem tinha essa dúvida, MSX Hot Beat também funcionando no nosso pico. Então, galera, mais um teste e agora a gente vai para o último computador para a gente testar. Pessoal, e finalmente, matéria de testes de MSX, se funciona ou não de computadores MSX, eu vou testar um que é um FPGA, que é esse SMX HB, que é do Victor Truco. Existem vários aí outros no mercado, como o do Cristiano, pessoas pelo mundo aí também já fizeram. Então, esse daqui eu comprei do meu amigo Victor Truco. Então, ele é um FPGA, ou seja, ele tem um chip FPGA que ele foi programado para funcionar como um MSX, no caso um MSX2 Plus, MSX2+, com todas as funcionalidades, muito legal. Então tá aí para vocês verem, quem não conhece, olha que bonitinho que ele é, bem pequenininho, e já tá o nosso pico aqui. Quem fez essa pergunta para mim, acho que foi o amigo Ricardo Pim, lá do Game Select, que faz jogos para Atari. Abração aí pro meu amigo Ricardo Pim. Ele perguntou se funcionava em FPGA, e eu vou testar aqui pra gente ver se funciona. Eu vou ligar o cartucho, o nosso cartucho pico tá aqui, ó. Eu já tô com um teclado que eu tenho, né, esse tecladinho simplesinho, que é para funcionar aqui neste SMX HB. Eu vou ligar já de cara, já tá o som ligado, tudo bonitinho. Ó, já acendeu o cartucho, vamos ver. Atenção, atenção, ele está pensando. Ah, garoto, tá lá. Então, galera, funcionou. Ele ligou bonitinho. Tá aí também o nosso FPGA. Então, amigo Ricardo Pim, mais gente que tinha curiosidade de saber se funciona. Sim, galera, funciona. Tá funcionando sim o nosso MSX FPGA, que também pode ser uma boa oportunidade. Às vezes você acha unidades vendendo aí no Mercado Livre. O próprio site do Victor Truco, às vezes ele coloca, né? Eu acho que ele não tá fabricando mais, mas tem outras opções também, como do Cristiano. Eu vou deixar o link na descrição. Se eu achar um vendendo aí no Mercado Livre, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada, tá? Mas galera, então funcionou. Então o que eu vou fazer? Aproveitando que esse aqui funcionou, eu vou mostrar para vocês agora algumas outras funções, alguns joguinhos a mais, funcionalidades que a gente não comentou no primeiro vídeo. Eu queria também fazer só uma parte lá, quando eu estava testando o MSX cinza, o Expert e o Hot Beat, que é o seguinte: o MIDI, galera, a função de MIDI, que tem aquele MIDI Rai lá, aquele aplicativo, ele não funciona em MSX1. Então é importante saber, se você tem interesse em adquirir esse cartucho por conta da funcionalidade do MIDI, você não tem o MSX2, ele não vai funcionar. Pelo que eu pude pesquisar, o pessoal aí pode dizer para mim se tem jeito de fazer funcionar ou não. É uma limitação de hardware que o MSX1 tem, então não vai funcionar o aplicativo para ouvir sons MIDI. Mas esse aqui deve funcionar. Eu só não vou testar hoje, galera, porque a gente já testou no vídeo passado, coloquei uma música lá pra gente ouvir, então eu não vou testar. Lembrando que o MP3 funciona no MSX1, testei também, tá? O MSX1, o Expert, o Hot Beat, o cinza, né? Expert cinza e o Hot Beat funcionaram, o MP3 também, e os sons WAV também funcionaram, tá? Aqueles jogos que tem som WAV também funcionaram. Mas o que eu queria testar com vocês aqui um pouquinho, galera, agora vamos pra diversão, né? Que uma coisa que eu não testei lá no primeiro vídeo, que eu comentei, eu vi gente nos comentários do vídeo anterior também, gente que ficou curiosa para saber sobre o Wi-Fi Telnet, que é o tal do BBS, como se acessava a internet lá nos primórdios lá dos anos 80. Eu, apesar de ser velhinho, não entrei nessa época. Eu já comecei no Netscape com o nosso bate-papo do UOL, eu lembro até hoje, foi minha primeira experiência com a internet. Mas antes disso, bem antes disso, existia a BBS, que são esses servidores aqui Telnet, onde você conseguia ter acesso à internet rudimentarmente. Você podia conversar com as pessoas, tinha notícias e uma série de outras funcionalidades. Eu vou entrar aqui num servidor, ó, já entrei aqui para mostrar rapidinho para vocês esse Connection Terra Brasilis BBS, um servidor aí brasileiro. Eu vou clicar aqui, ó, 3, ó, só para vocês verem rapidinho. Quem gosta, quem tem mais ou menos a minha idade aí, que tem usado, né, pode colocar nos comentários aí o que vocês vão achar. Vou colocar o meu username que eu já cadastrei, olha lá, bem-vindo à Terra Brasilis, DB Falcão, a minha senha. Ah, tá lá, ó.
Ele tem umas linhas, acho que como se fosse um painel ali, ó. Eu já coloquei a minha mensagem quando eu estava testando a primeira vez, ó, lá embaixo, ó, eu estou testando o cartucho Pico para fazer review pro YouTube. Mais gente ali também colocou mensagens. Então eu vou colocar não aqui, não quero colocar mais mensagem não. E você tem as opções lá, ó, você tem várias opções para você poder usar. Então vou colocar aqui N de notícias, ó. Vamos ver o que ele vai falar. E você tem notícia de tudo quanto é tipo. Vamos colocar aqui, sei lá, Indie Retro News. E aí vamos lá, ele vai mostrar as notícias que tem, ó. Ah lá, tá vendo? Então ele tá aqui em inglês, tal, tem a notícia, você vai lendo, eles colocam ali a letrinha diferente, bem interessante, só para vocês verem rapidinho. Vou colocar um Q aqui para sair, acho que é isso. Tem o UOL ali, a G1, Gazeta do Povo. Deixa eu voltar aqui para o menu principal. Então você pode, por exemplo, tentar ver se tem alguém online, aquele W, Who's Online. Eu já tentei fazer isso aqui hoje à tarde no teste que eu estava fazendo aqui no MSX Pico e não tinha ninguém. O mais comum é você poder deixar uma mensagem para as pessoas lerem. Então, por exemplo, eu vou aqui no M ali de Message Menu e aí você tem a área aqui de postagem. Vou colocar um P que é de postar para todo mundo. Vou falar aqui pra galera, sei lá, só para gente pra mostrar para vocês, ó. Então a galera que entra nesse servidor, ó, tá lá o título da mensagem. Eu vou colocar oi testando MSX Pico Plus do Heroin Taverne. Deixa eu ver se eu não vou errar o nome dele aqui. Heroin, né, o holandês, aí não posso fazer essa desfeita com ele. Vamos escrever o nome direitinho. Então vamos lá, já escrevi a minha mensagem, é só um testezinho simples. Deu um ESC aqui, saiu tudo, não sei como é que eu mando a mensagem, mas é mais para testar, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona. E é isso, então o BBS, o Telnet, é bem interessante também, uma funcionalidade bem bacana aí do Pico. Então galera, falando um pouquinho dos testes que eu fiz, eu já tinha testado aqui o SMX HP, né, que é o FPGA. Algumas coisas não funcionaram, alguns jogos que eu tentei via Software One não funcionaram, eu não sei porquê, se foram jogos que eu escolhi 3 jogos, eles não rodaram. Então até aqui com vocês eu vou tentar de novo, vou entrar aqui no Software One e vou tentar um outro jogo. Então não sei se tem alguma incompatibilidade já com o SMX ou uma questão de sorte, porque no Software One também você roda muita coisa que acaba não funcionando, né? A gente tenta rodar e não funciona. Mas deixa eu ver aqui, vamos tentar mais uma vez, ó. A gente vem aqui em SR, esse é o menuzinho, né, que a gente escolhe, então a gente consegue acessar o Software One por aqui. É só escolher ali as opções, geralmente a segunda opção ali do menu principal. Olha, abriu de boa o nosso amado Software One. E deixa eu ver o que eu vou tentar rodar aqui para a galera. Vamos tentar pôr um jogo de MSX2. Vamos colocar aqui um DSK, arquivos de disco, hein? Pra gente já ir com tudo aqui. Vamos tentar um Tetris, vai? Tetris DSK. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai rodar. Ó, o Software One tem essa questão de carregar. Olha, ele vai carregar o jogo, ó. Opa, tem que dar aqui, senão ele não vai. Ah, esse é rápido. Ah, rodou. Esse rodou de boa. Olha lá. Acho que eu nunca joguei Tetris de MSX, gente. Olha. Rapidinho aqui, só pra gente brincar um pouquinho. Olha lá. Tetris de MSX, hein? Como é que vira? Opa, ele virou. Ah, é pra cima. Ixi, deu errado ali. Eu sou péssimo nisso, gente. Vamos lá, jogando Tetris da massa. Esse aqui vai aqui. É isso, tá? Também um joguinho testado no Software One. Lembrando que alguns outros jogos eu tentei rodar, não funcionaram. Então vamos fazer mais uns testezinhos aqui de alguns joguinhos. Deixa eu reiniciar. Olha lá o SMX, do nosso amigo Victor Truco. Então beleza, já testamos o Software One também, com essa ressalva de que alguns jogos não funcionaram, mas isso também vai acontecer em qualquer cartucho, gente, não tem jeito. É muito sensível aí essa questão de jogos para MSX, né, dependendo de como você roda. Eu tentei rodar no Software One, agora eu vou tentar rodar aqui no Pico direto. Então eu vou entrar aqui nos jogos, ó, e vou tentar rodar agora mais um jogo de som wave, que a gente só escutou Castlevania. Eu quero mostrar outro para vocês. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, ó, Kung Fu Master, que eu achei que ficou muito legal. Também a versão com esse som ave, som top, que é um som com instrumentos reais. Ó, tá o nosso amigo Mauk também e o Renato Ângelo, que fez também o arranjo da trilha, né? Olha lá, vamos ver. Ó, vou aumentar para vocês ouvirem. Ó. Cara, essa versão da MSX também ficou muito boa. Ó a música. Ixi.
Ó a música. Esse jogo é muito difícil. Olha a guitarra, o solo da guitarra. Ixi, morri. Tá aí então, galera. Karateka, ó. Muito top, né? Vamos reiniciar. Vamos lá, vamos testar mais um jogo de Wave, um som Wave, que eu tenho alguns joguinhos aqui, são jogos adaptados, né? Vou testar o Yar Kung Fu, galera. Um jogo também muito conhecido. Vamos lá. Olha como é diferente ao do Software Lounge. Roda tudo na hora, olha só. Olha que beleza, já carregou. É uma beleza mesmo. Ó, Mauk Wolf. Vamos lá. Ah, esse é bom, hein? Ó, a música. Ó. É outra coisa jogar assim, né? Ah, galera, um negócio também que eu não falei lá no outro vídeo, que você tem controles de volume independentes aqui no Pico. Você tem um menu de fácil acesso. Como a gente tem nos jogos atuais, você consegue aumentar o som da música, no caso aqui do Wave, por exemplo, aumentar o som dos efeitos sonoros do jogo, o MP3, você consegue mexer tudo de maneira independente, é bem legal. Então é legal essa funcionalidade de pseudo estéreo também que tem o Pico. Beleza, vamos dar mais uma saidinha. E finalmente aqui, galera, vou testar de novo. Eu sei que eu já testei, mas é muito legal a funcionalidade de você fazer download diretamente da internet, lá do File Hunter. A gente dá um Shift F aqui, ó, ele já vai entrar no diretório do File Hunter, tá acessando a internet. Tem lá o diretório, acho que eu dou F3. Vamos pesquisar um jogo aí. Que jogo que a gente vai pesquisar? Que deve ter tudo aqui já no cartãozinho SD. Mas vamos ver. Será que tem um Survivor? Survivor era um jogo do Alien. Era um jogo bem legal, bem difícil assim. Vamos ver se ele vai achar. Survivor, ó, Survivor. Vamos ver. Não é um jogo muito grande não. Mas é um jogo que me chamou a atenção na época. Olha ele fazendo o download, tá vendo? Ó? Tá fazendo download, a barrinha vai para o lado esquerdo aqui, é muito legal. Essa funcionalidade eu achei a melhor para mim, a do Pico. Vamos ver se ele vai rodar o nosso Survivor. Opa, eu quero ver se é o jogo. Ah, esse mesmo, ó. Nossa, gente, isso aqui dá tanta nostalgia, eu ficava com medo. Parece o Alien, não parece? Eu pelo menos achava que era o Alien. Pode ser, né? Só que era difícil pra caramba jogar esse negócio, gente. Ó, o que é isso? Então vocês estão vendo que eu tô jogando um jogo que eu salvei, que eu baixei diretamente da internet aí do File Hunter. Estamos jogando aqui o Survival. Não tem música, ó, essa coisa do espaço. Nossa, dava um negócio jogar isso aqui. Nem sei como é que joga esse negócio, mas é mais para testar. Então beleza, o File Hunter aqui a gente viu como funciona bem legal. Então tá aí, mais uma vez testado como é que é baixar jogo do File Hunter. Você vê que eu botei um jogo assim super aleatório que veio na minha cabeça, tinha o jogo e tá rodando liso, muito top, né? Vamos jogar mais alguma coisinha aqui, peraí, deixa eu dar um reset. Então vocês veem que esse MSX FPGA tá rodando tudo de boa. A exceção foram alguns jogos que eu testei no Software One e não funcionaram. Alguns não funcionaram, mas aqui rodando direto dos diretórios, ele tá rodando tudo de boa. Vamos ver se tem o Metal Gear aqui, ó. Acabei nem vendo. Ó, ele tá aqui também, ó. Metal Gear English 1987. Tem o Metal Gear 2, ó, com som SCC. Vamos ver esse aqui? Metal Gear 2. Eu acho que é um bom teste, hein? Mas beleza, ó, vamos ver como é que é o som desse jogo que eu não lembro. Olha, 1990, vamos ver se vai rodar direitinho. Ah, a música. Para os fãs de Metal Gear, estão me chamando isso? Ó, nossa, olha, na época isso deve ser muito top, esse rostinho, ó, bem feitinho já, hein? Em inglês, hein? Tá lá. Ó, a música é muito boa, o timbre, ó. Ah, aqui eu tava procurando onde tava o soco. Achei aqui, Demi. A música é muito boa, os timbres. Ixi. Nossa, tem hora pra morrer. Morreu. Nossa, mais um? Morreu.
Olha o som, muito top. Game over já. Galera, e game over aqui também pro vídeo do MSX Pico 2, vamos dizer assim, colocando para vocês, tirando algumas dúvidas da galera, mostrando algumas outras funcionalidades, reforçando outras, mostrando mais alguns joguinhos para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Como falei aqui para vocês, apesar de eu não ser técnico de MSX, eu sou entusiasta, como muita gente que tá aí no Brasil e no mundo, né? Tem muita gente de outros países também assistindo vídeo de MSX, eu fico muito feliz. Não esqueça de se inscrever no canal, galera. Vamos fazer esse canal voar. A gente tá próximo de 20 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, vocês estão curtindo o conteúdo, não deixe de compartilhar, falar para os amigos, familiares. Eu fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais um Terça Retrô. Um grande abraço e tchau!